nossa conversa iniciada na semana passada sobre a reforma da Previdência e realmente de que forma ela acaba interferindo na nossa vida. Nós vamos conversar agora com o João Guilherme Penteado, da Polo Investimentos. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Mar. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo ótimo. Então vamos continuar, a nossa conversa sobre esse assunto, que não sei se encerramos hoje, porque acho que não, né? Vai longe, né? Vai longe esse assunto, né? Mas aproveitando, inclusive, que a gente começou na semana passada, hoje nós temos até algumas perguntas mais diretas de ouvintes, que eu vou começar justamente com o caso de uma pessoa que faz a seguinte pergunta. Sou pensionista e meu falecido marido contribuiu por cerca de 20 anos. Muda alguma coisa no meu benefício? Sim. Tá. Como que, pela proposta nova, como que ficam as pensões? Por uma questão assim até bastante óbvia matemática, existe uma premissa média no mercado que quem é o provedor da casa, a partir da data de falecimento, o custo da manutenção da casa cai em torno de 30%. Tá? E aí o que acontece nessa reforma da Previdência estipulada? A pensão passa a ser de 60% do total, mais 10% por dependente. Portanto, se é uma pessoa que tem 3 filhos, por exemplo, vão ser 3 dependentes mais os 60%. Então, o recebimento da pensão passa a ser de 90% do que era o salário da pessoa. Mas aí dependentes. Dependentes. Se for só um casal, é 60%. Tá? Mesmo que tenha filho, mas não mais dependentes, não conta também. Também não conta. Né? Tem que ser os dependentes de fato daquela pessoa. Certo. Ixi, não é uma notícia boa então. Em termos, né? Mas assim, é o que fecha matematicamente. Convenhamos, não... Porque o que acontece hoje? Existem casos onde a pessoa acaba recebendo pensão vitalícia, integral, e essa conta não fecha, né? Alguém paga essa conta. Então, acaba criando um rombo nas contas públicas, né? O INSS hoje tem esse rombo devido, em partes, a esse tipo de situação, onde, se a gente fizer as contas, se eu colaborei por 20 anos, poupei, né? Paguei INSS, tudo certinho, por 20 anos, eu não consigo manter o mesmo salário por mais 30, 40. E mesmo tendo investido muito bem esse dinheiro, dificilmente essa conta vai fechar. Então, por isso também foi colocada essa estrutura dentro da reforma da Previdência. E essa regra, ela vale para todos ou a partir de um determinado piso? Que eu pergunto assim, por exemplo, a pensionista que ficou com um salário mínimo. Salário mínimo não reduz abaixo do salário mínimo. Então, nesse caso, sim, vale para outras situações. É mais para... A reforma atinge muito mais quem tem uma alta renda do que qualquer outra coisa, tá? O pessoal que tem uma renda baixa não vai ser negativamente impactado pela reforma da Previdência. E é por isso que está tendo tanto burburinho, tanto discurso contra a reforma. Convenhamos, se fosse para punir os pobres, já tinha passado, porque o pobre não tem dinheiro nem influência para fazer lobby em Brasília. Verdade. Bom, uma outra questão que muito se comenta é a respeito dos militares, mas a pergunta que nos chegou aqui ela é mais específica, é a respeito dos policiais militares. Tá. Policiais militares, o que de fato muda com a nova proposta? Coloca-se idade mínima para aposentadoria. Tá? De fato, né, a única alteração relevante para a Polícia Militar é 55 anos de idade mínima. Porque o que acontece hoje? Hoje existe obrigatoriedade de contribuir por 25 anos e aí pode se aposentar. Muitas vezes o rapaz lá entra na Polícia Militar como soldado aos 18, 19 anos de idade. Então, aos 43, 44, ele já pode se aposentar. Então, vai passar a ter uma idade mínima de 55 anos para aposentadoria do serviço de Polícia Militar. No caso dos demais servidores públicos, enquadra mesmo? Demais servidores que não sejam militares, né, os servidores civis, tanto do serviço público quanto da iniciativa privada, a regra deve ficar 62 anos para mulher e 65 para homens. Houve muitos comentários aí na semana passada, aliás, desde que se fala da reforma da Previdência, se fala que
vai acontecer muito prejuízo para muita gente e tal. E uma das categorias que se tem falado muito sobre isso é exatamente os trabalhadores da agricultura, né? Como é que fica a situação desse pessoal? Da agricultura também a idade mínima passa a ser de 55 anos. Então, não é a idade mínima como de servidores urbanos. Né? Na agricultura também é mais baixa, assim como dos policiais. Quer dizer que mesmo a pessoa que trabalha na agricultura, se ela tiver que complementar o tempo de trabalho, existe uma situação diferente, porque às vezes a pessoa trabalha durante um tempo, em muitos casos eu tenho que completar o meu tempo com aquele tempo que eu trabalhei na agricultura. Nesses casos existem regras específicas também? Sim, vai acabar sendo a composição proporcional, né? Vai ter a proporcionalidade da composição. Por exemplo, eu trabalhei por 20 anos na cidade, 20 anos no campo, vai faça a composição para ver qual seria a idade mínima adequada. Né? E cada caso um caso. Cada caso um caso. Exatamente. Tá. No caso da reforma da Previdência, já que você fala muito que haverá prejuízo, então, aonde é que está o prejuízo da reforma da Previdência, na verdade? Quem é que realmente... Quem acaba pagando a reforma da Previdência hoje, majoritariamente, funcionários públicos de alto escalão. Tá? Por quê? A iniciativa privada hoje ela não é deficitária, né? E vai ter também a complementação, porque hoje você tem lá pessoas que entraram no serviço público antes de 2003 se aposentando com salário integral, que é a média dos últimos 5 anos. Só que ele entrou ganhando, digamos, R$3.000 e foi evoluindo, no final da carreira estava ganhando 30 mil e se aposenta com 30 mil. Só que as contribuições dele não justificam hoje 30 mil. Portanto, fazem com que os 20% mais ricos da população correspondam por 40% dos benefícios pagos da Previdência, enquanto os 20% mais pobres correspondem por 3% dos benefícios. Então, o governo se tornou uma máquina, de fato, de tirar dinheiro do pobre e dar para o rico. Né? E essa reforma da Previdência vem para corrigir isso e corrigir o rombo das contas públicas. A realidade do Brasil é que não tem dinheiro para pagar todo mundo. Acabou. E aí, ou você faz essa correção, ou você não tem aposentadoria. Isso já vem desde lá atrás. Então, a cada 4 anos, o Brasil vai lá e faz um remendo na proposta da Previdência Social. E foi fazendo remendo, até o momento hoje onde a gente não tem mais escapatória. Tem que reajustar isso. E tem mais uma coisa que não está estipulada para um início imediato, mas que deve ser colocado, que é o regime de capitalização. Porque como que funciona hoje? Hoje a gente tem um regime de repartição, né? Verdade. Como que funciona isso? Eu estou contribuindo e digamos que você se aposenta. Você vai entrar, é como se fosse uma conta grandona de todo mundo, onde quem está contribuindo agora está pagando a aposentadoria de quem se aposentou. No entanto, se não tiver mais gente entrando no mercado de trabalho para pagar a minha quando eu me aposentar, eu não vou ter, porque aí falta dinheiro no sistema. E a gente está chegando nessa situação. O bônus demográfico que o Brasil criou por muito tempo, década de 60, 70, 80, já não existe mais. Hoje a gente está num limiar e a partir de agora vai começar a se aposentar mais gente do que gente entrando no mercado de trabalho. Portanto, o rombo tende a ficar cada vez maior. O regime de capitalização, ele individualiza as contas. O que você contribuiu é seu, o que eu contribuí é meu, o que o Marquinhos aqui contribuiu é dele, e beleza. E aí as pessoas têm a liberdade de escolher como e onde investir suas contribuições, e é por isso que também tem gente dizendo que isso favorece bancos. Primeiro que favorece seguradoras, não bancos, né? Bancos não têm fundos de previdência, quem tem são seguradoras. Mas isso daí vai criar uma livre concorrência de mercado para gestão dos recursos das previdências, o que é bastante positivo para o investidor, para o poupador. E aí lá na frente, quando você se aposentar, você sabe quanto você tem e como que você vai fazer. Então ele tira um pouco da previsibilidade, mas ele traz mais justiça para o sistema. Ele faz com que cada um dependa de si mesmo. E quem quiser
pagar mais, pode pagar mais. Vão existir várias maneiras de complementação de renda, principalmente para esses servidores públicos, que têm hoje uma renda maior, né? Quem quiser se aposentar acima do teto da Previdência vai contribuir com alíquotas maiores. Então, a alíquota, que hoje o limite é 11,5%, passa a ser de 14,7%. Mas só para quem quer se aposentar acima do teto. Então, a reforma, por mais que irrite as pessoas e que tragam uma sensação de prejuízo, ela é justa. Essa reforma foi feita de uma maneira bastante justa e bastante alinhada com os interesses do país. Dado que, se a gente não tivesse a reforma, além de faltar dinheiro para isso, não vai ter dinheiro para investimento. Hoje, de cada R$10 arrecadados pelo governo, 7,5 são para pagar funcionalismo e rombo da Previdência. Então, a gente não tem hoje a volta do dinheiro para a população através de serviços. Sabe? Não existe infraestrutura no Brasil, é precária, não tem saúde, educação, segurança pública, porque falta dinheiro. Todo o dinheiro é consumido na máquina. Agora, essa situação da capitalização é opcional? Ainda não foi determinado. Nessa reforma não vai ter, por enquanto, a capitalização, não se fala mas disso. deve Pode vir a depois. colocar na sequência um estímulo ao regime de capitalização. Tá? Porque eu acho, a capitalização eu acho uma coisa interessante, que eu fico questionando rapidamente assim, é a respeito da realidade social que a gente vive, né? Um país com 13 milhões de desempregados, nós estaríamos deixando 13 milhões de fora do sistema. Porque É que hoje eles não- já estão fora, né? É, Convenhamos. mas é justamente isso. Então nós estaríamos ainda criando uma situação até mais difícil, né? Porque não teria realmente uma possibilidade, a não ser que comece a trabalhar. Não existe hoje nenhum sistema que agregue Assim, esse em pessoal, termos né, de na verdade. benefícios, Benefícios sociais, sim, né? não vai mudar praticamente nada, né? Tem lá o BPC, que vai ter algumas alterações e tal, mas em termos de benefícios, essa aposentadoria mínima, com salário mínimo, etc., vai continuar existindo. Então não vai ser Mesmo no criada uma sistema de- marginalização, mesmo mesmo- no sistema de capitalização, sim. natural. Certo. Tá? Como regra, né, não permite-se a marginalização das pessoas dessa forma. Certo. Então isso continua como é. Agora, é um sistema mais justo, porque quem contribui mais tende a ter mais, quem contribui menos tende a ter menos, né? E você escolhe onde e como vai investir o seu recurso. Então te dá mais liberdade, e com toda a liberdade, todo direito que você recebe, você ganha também uma obrigação, né? O brasileiro está muito mal acostumado em termos de obrigações. Ele quer o direito, mas ele não quer a obrigação. Então o Brasil está sendo hoje simplificado. Ele está acontecendo um processo de desburocratização da nossa economia. E isso passa por todos os aspectos da economia, né? Tanto que em breve a gente deve ter uma proposta de reforma tributária, além da reforma da Previdência. Então, o que a gente precisa? Hoje é necessário reforma da Previdência. Senão o país não vai crescer, não vai ter esses 13 milhões de desempregados, podem virar 16, 17, dependendo do quão endividado fique o nosso governo. Caso a gente atinja um endividamento, lá, não passe a reforma da Previdência, a gente atinge um endividamento de 100% do PIB, como foi, isso está previsto para acontecer em torno de 2022 a 2023. Se acontecer, a gente tem a volta de uma era Collor, que era quando a gente tinha, a última vez que a gente bateu 100% de endividamento do PIB foi nos meses que antecederam o impeachment do Collor. Então, a gente não quer uma hiperinflação somada a uma recessão. A gente já acabou de passar por uma crise muito grave. Sim. E a volta da economia tem sido muito gradual e devagar. E não vai voltar a crescer tão rápido, tão consistente, sem um fluxo de capitais para o Brasil. Ou seja, e quando que isso vai acontecer? Quando a gente souber que o governo não vai dar calote. A gente já conseguiu quebrar um ciclo de inflação que a gente vinha tendo nos últimos, sei lá quantas décadas, que fazia com que os juros do Brasil fossem muito altos. E existiam diversos juros subsidiados, por exemplo, para a agricultura e tudo mais, existiam juros subsidiados, e enquanto para o restante da população não. Então isso daí foi quebrado junto da recessão, né? Foi tirado aquela TJLP, transformada em TLP, aconteceram várias
situações e reorganizações microeconômicas que começaram a alinhar o país. Então hoje a gente tem um juro baixo, de 6,5 para níveis Brasil é muito baixo, né? A gente nunca teve um juro tão baixo no país. Para nível internacional é alto ainda, mas enfim. E a gente tem uma possibilidade de manutenção desse juro baixo. Só que para isso precisa fazer reforma da Previdência para garantir que o governo vai ter condições de honrar a sua dívida. E hoje a gente tem uma dívida muito alta, 78% do PIB é dívida. Então, ou o governo reajusta isso e volta para a média dos países emergentes, que é na faixa de 40%, 50%, ou a gente não vai receber aportes internacionais e pessoas querendo investir no país com a possibilidade do país quebrar daqui a pouco e voltar para uma recessão, né? Porque aí dispara dólar, isso impacta na inflação, tem que aumentar juros para tentar compensar a inflação e atrair o capital, e aí volta-se para aquela situação que a gente tinha até pouco tempo atrás, da entrada do capital especulativo no Brasil. O hot money, ele chega aqui, ganha juro e vai embora. Era bom para tirar dinheiro daqui. Exatamente. Hoje, com um juro de 6,5, isso daí não faz mais muito sentido. Então, o tal do hot money tem que vir para investimento. Só que o investimento só vem se tiver boas condições de longo prazo. O Brasil precisa criar essas boas condições de longo prazo na sua economia para atrair o capital externo. Porque a poupança, nossa capacidade de poupança do brasileiro é muito baixa. Então a gente não pode cobrir os rombos de infraestrutura, por exemplo, somente com capital interno. A gente precisa estar bonito para o mundo, na vitrine, para que esse dinheiro venha para gerar empregos e gerar crescimento econômico. Ninguém compra maçã podre na feira, né? Vai buscar a que está mais bonita realmente. João, em 2 minutos que a gente ainda tem, eu gostaria de te perguntar a respeito de 2 categorias, né, que são assim, a questão dos políticos, realmente aposentadoria política, e do judiciário. Tá. Entra na mesma regra. Tá? Então, assim, combate-se em privilégios, e é por isso que você vê tanta dificuldade de aprovação. Hoje os políticos, eles têm uma regra, é muito mal falado, na verdade. Existe uma teoria aí de que os políticos acabam se aposentando de maneira muito rápida, com todos os benefícios e tudo, mas não é bem assim. Mas claro que eles têm sim uma condição privilegiada perante o resto da população. A partir dessa reforma, todos entram na mesma regra. É teto de INSS. Quer ir além do teto, paga mais. Tá? É teto do INSS, idade mínima e tempo de contribuição. A mesma regra para todo mundo. Então o judiciário entra na mesma situação. Tanto é que juízes novos, eles já têm, em grande parte, essa situação de teto de INSS. Portanto, eles têm que fazer uma aposentadoria paralela para que eles consigam atingir essa complementação salarial. Tá? Eu tenho alguns amigos que utilizam o fundo da Jusprev, que é um fundo gerido pela Mão Geral, uma grande seguradora, é um fundo de investimento em previdência, e eles contribuem com parte do salário deles atual lá para poder se aposentar lá na frente com a complementação e manter o padrão de vida mais elevado. Portanto, a regra é justa. Tá certo. Bom, João, muito obrigado, viu, mais uma vez por tua participação. Vamos ver, quem sabe, a semana que vem, a gente tendo novas questões, a gente ainda continua esclarecendo sobre esse assunto tão importante, né? E muito obrigado, então, mais uma vez, por tua participação. Eu que agradeço, tá? Bom dia para você, para os ouvintes da CBN. Semana que vem estamos aí. Tá bom.